sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 do Solfincast, que é o podcast da Solfin Soluções. Eu sou Yara Carvalho, fundadora da Solfin, e nesse episódio eu escolhi estar sozinha com você para contar um pouquinho da nossa história, das viradas de chave que eu tive e dos bastidores que nem todo mundo vê. E esse podcast nasce como um canal de troca, de reflexão, de conexão com empreendedores que, assim como eu, estão em constante transformação. E nada mais justo do que começar esse projeto contando a minha própria transformação, tanto pessoal quanto profissional e empresarial. E eu quero começar contando para vocês desde o início de quando eu comecei a empreender. Eu comecei primeiro com a Inovar Contabilidade, lá em 2013, quando eu comecei a atuar na área contábil. Eu comecei na área mesmo contábil, no ofício da contabilidade, eu tinha, se eu não me engano, 18 anos. Foi em 2008 que eu comecei na área contábil. No primeiro período da faculdade. Eu terminei a faculdade de contábeis em dezembro de 2012, e então, quando foi em junho de 2013, eu iniciei a Inovar. E eu comecei a trabalhar na área contábil em 2008, porque no primeiro período da faculdade eu já encontrei trabalho na área. E assim foi. Então, eu iniciei a Inovar em 2013, e estamos até hoje na área contábil, já vai fazer 12 anos. Durante todo esse período da Inovar, eu adquiri muita experiência, muito conhecimento acumulado, vivi muitas situações bacanas, muita coisa deu certo na Inovar, mas muita coisa também deu errado na Inovar. Porque eu era muito nova, não tinha experiência. Sabe aquela coisa assim, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como fazer e como chegar naquele objetivo. Eu comecei meio que sem ter muita noção do que eu estava fazendo. Então, obviamente que muita coisa deu errado por causa disso. E na Inovar, o nosso modelo de negócio era muito tradicionalista. Tanto a questão do atendimento ao cliente, como a gente conduzia as coisas, como a gente tratava a contabilidade, principalmente como eu e a Yara tratava a contabilidade. Só que chegou um ponto que esse modelo de negócio começou a me incomodar. Quando esse incômodo começou, deve ter mais ou menos uns 3 anos, eu também ainda não tinha muita clareza do que de fato estava me incomodando na Inovar. E um detalhe muito importante que eu demorei muitos anos para entender. E para falar a verdade, eu só fui entender isso o ano passado, em 2024. Que é a questão do nosso público-alvo. Na Inovar, a gente não tinha assim, um público-alvo definido. A gente atendia tudo que aparecia, a gente fazia de tudo. Todo tipo de empresa que aparecia, a gente atendia. Todo tipo de serviço a gente fazia. Obviamente que tudo ali dentro da contabilidade. E só foi o ano passado que eu tomei muita consciência que a gente precisava definir um público-alvo para que as coisas fluíssem melhor. Então, nessa questão que eu falei que a Inovar começou a me incomodar, a forma de trabalho da Inovar começou a me incomodar e eu não tinha entendido ainda exatamente o que eu precisava fazer e o que eu precisava mudar. Eu só sabia que precisava mudar. Um dos pontos que foi assim que eu posso considerar que foi um ponto de virada foi que eu comecei a perceber que com aquele modelo de negócio, eu nunca iria chegar no objetivo que eu gostaria. Porque era um modelo de negócio que não dava para escalar, que não dava para ter muitos clientes. Então, eu penso que assim, esse foi o principal insight que me veio. Que com aquele modelo de negócio, eu não iria conseguir avançar e evoluir para chegar no objetivo.
Hoje, o objetivo continua o mesmo lá de 2013. Só que, obviamente, que com tanta mudança, principalmente mudança de mentalidade da minha parte, esse objetivo foi melhorado, ele foi lapidado. Então, o que mais me chamou a atenção, principalmente nessa questão do público-alvo? A primeira coisa foi os processos. Eu já tinha começado a colocar na Inovar processos internos, a gente já tinha colocado isso dentro do sistema que nós usamos. Alguns processos a gente já tinha validado, outros a gente ainda não tinha conseguido validar, a gente estava executando, mas sempre precisava fazer algum tipo de alteração, então o processo ainda não estava completamente definido. E qual foi o insight assim, muito poderoso que me veio em relação a essa questão dos processos? A nossa equipe da época não conseguia finalizar os processos. Cada etapa que eles passavam, cada etapa que era executada, sempre dava algum problema. Então, o que eu comecei a entender? Se eu tenho ali na minha carteira de cliente vários tipos de clientes, vários tipos de atividade e várias formas de fazer o mesmo serviço, significava que o mesmo processo não iria servir para fazer todo o trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Cálculo de uma guia do Simples Nacional. Eu tinha lá na Inovar um processo só, onde esse processo ensinava e orientava a equipe a calcular a guia do Simples Nacional. Se eu tenho na carteira de cliente uma clínica, uma loja de sapato, uma loja de roupa, um consultório odontológico, uma transportadora, significa que cada uma dessas atividades tem uma forma específica de apurar a guia do Simples Nacional. E onde estava o problema? Eu tinha um processo só para apurar 5 guias diferentes. Então, esse foi assim, em questão do público-alvo, foi o momento em que eu decidi que a gente precisava nichar o nosso trabalho. Porque não tinha condições e ainda hoje eu acredito que não tem condições nenhuma de uma empresa ter ali 5 processos diferentes, igual nesse exemplo que eu dei aqui, para fazer um único serviço. Porque a forma de fazer varia de acordo com o cliente. E isso dificulta muito o operacional, isso dificulta o crescimento da empresa. Então, esse foi o ponto-chave que nos fez definir um público-alvo e nichar o nosso trabalho. A questão do posicionamento, para mim, hoje, ele é muito claro que ele está ligado no relacionamento com o cliente. Só que antes também, lá na Inovar, eu não entendia isso. Na verdade, eu acredito que a gente nem tinha posicionamento. E o que estava acontecendo? A gente sempre estava atraindo clientes muito fora daquilo que a gente gostaria. Justamente por causa da falta de posicionamento, justamente por causa da falta de... Eu não vou falar postura, porque postura a gente sempre teve, postura profissional. Mas faltava alguma coisa que nos fizesse conectar com os clientes ou atrair os clientes que a gente gostaria de atender. E hoje, para mim, está muito claro que era a falta de posicionamento. E dentro do posicionamento, eu falo também da comunicação. A nossa comunicação nunca foi ruim, mas era uma comunicação que não conectava com o cliente que a gente queria atender. E o que acontece? Essa semana eu até comentei isso com um parceiro nosso, que eu até brinquei com ele que a logomarca da Inovar, eu já tinha pago 3 profissionais para refazer. Sempre ela estava com o aspecto grosseiro. Sabe quando você olha para uma coisa e
você sente que tá faltando algo, mas você não consegue identificar? Era isso que eu senti em relação à logomarca da Inovar. E o outro ponto, que foi o que eu brinquei com esse parceiro nosso essa semana, e só para te atualizar, a gente está gravando esse podcast no dia 25 de abril de 2025. Eu brinquei com esse parceiro essa semana, falando para ele que o meu Instagram sempre estava com cara de pobreza. Só que quando eu falo o termo pobreza, eu não estou me referindo a dinheiro, mas eu estou me referindo à imagem, ao posicionamento, às palavras que eu usava para gravar os vídeos, ao aspecto geral do Instagram. Eu sempre estava mexendo nele, sempre estava fazendo alterações, eu não conseguia encontrar o que estava faltando. E ter essa percepção em 2024, para mim, foi muito importante. Porque o que acontece? Eu cheguei à conclusão de que a Inovar não refletia mais o que eu era, o que eu gostaria de ser e o que eu gostaria e onde eu gostaria de chegar. Só que quando eu comecei a ter esse sentimento, foi nesse ponto aí que eu falei para vocês que a Inovar começou a me incomodar, mas eu não entendia o porquê e nem onde estava esse incômodo, de onde ele vinha. Então foi o ano passado, no ano de 2024, que eu comecei a entender isso e hoje para mim está muito claro. Em 2023 foi quando eu comecei a tomar os primeiros passos em busca dessa descoberta. E foi mais ou menos ali no começo de 2023 que eu comecei a ter muita vontade de ir pro digital. Era uma coisa que, assim, meu coração batia muito forte por isso. Só que, na minha cabeça, a gente precisava evoluir muito para ir pro digital. Eu ainda tenho, já tive muito, mas hoje é bem menos. Eu ainda tenho um negocinho chamado perfeccionismo, que já me atrapalhou muito. Hoje me atrapalha muito menos, porque eu já aprendi a lidar com isso. Mas lá no começo de 2023, quando eu queria muito ir para o digital, eu achava que a gente ainda precisava de muita coisa para fazer isso. E o principal ponto para mim em relação a essa questão do digital era como eu iria gerir uma equipe trabalhando remoto todos os dias. Porque quando eu falo ir pro digital, eu não estou falando só de ir mais para a internet, mas da gente construir uma operação toda digital, toda remota, para que eu conseguisse obter liberdade geográfica. Então, foi ali mais ou menos no segundo semestre de 2023 que eu comecei esse movimento. E é muito interessante, vamos dizer que por onde eu comecei esse movimento, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas eu já vou trazer aqui. Eu comecei mudando de igreja. Para muitos, talvez isso não tem nada a ver com a história, com a situação, mas eu comecei mudando de igreja. Simplesmente porque naquele momento eu percebi que eu precisava fortalecer o meu espírito. Esse foi um dos pilares da mudança, a questão de fortalecer o espírito. Eu precisava fortalecer o meu lado espiritual. E fazendo uma análise muito fria, eu percebi que eu precisava buscar uma igreja que tivesse uma visão mais parecida com a minha. E aí eu já estou falando mais das pessoas que compõem a igreja. Eu não estou falando da Bíblia, eu não estou falando de religião, nem nada nesse sentido, não. Então, em setembro de 2023, foi onde eu fiz essa mudança de igreja. E assim, de todas as mudanças que eu fiz, essa foi a melhor e mais importante. Uma outra coisa que eu fiz no segundo semestre de 2023, se eu não me engano, foi ali em meados de outubro,
que foi começar a me inserir nesse meio do network. Porque até então, eu não frequentava, eu não participava, eu não tinha network. A minha mente, até aquele momento, era muito fechada. Não fechada para ideias, mas fechada no sentido de que eu olhava mais para a operação da Inovar. O meu foco maior até aquele momento era fazer a Inovar funcionar. Só que já tinha ficado muito claro para mim que eu precisava desocupar esse posto de fazer a empresa funcionar e começar a ocupar o posto de fazer a empresa crescer. Então, as duas primeiras ações que eu tomei foi fortalecer o meu espírito, o meu lado espiritual. E o segundo foi começar a frequentar grupos de network e me conectar com outros empresários. E detalhe, esses outros empresários que eu comecei a me conectar não são da área contábil. E a partir daí eu comecei esse movimento. E confesso que até então eu ainda estava sem coragem para iniciar as ações de levar a Inovar toda para o digital e fazer, assim, uma mudança absurda em relação à operação. E foi nesse momento que a questão de fortalecer o meu espírito, o meu lado espiritual, fez muita diferença. Eu tinha muita vontade, também não sei dizer de onde vinha essa vontade, porque isso era desde o início da Inovar, lá de 2013, mas eu sempre tive muita vontade de contratar um profissional da área de marketing para fazer toda essa parte do branding da Inovar. Questão da comunicação, da identidade visual e tudo mais. Só que quando eu abri a Inovar, eu não tinha clareza sobre isso. Era uma coisa que eu tinha vontade, mas eu não sabia exatamente onde isso ia me levar, como que seria feito e tudo mais, mas essa vontade existia. E o que aconteceu? Em março de 2024, eu participei de uma imersão. Eu lembro até mais ou menos a data. Foi no segundo final de semana de março de 2024. Eu participei de uma imersão na igreja, já na igreja nova que eu tinha escolhido para ser a minha morada a partir de então, né? Nessa imersão, eu senti que, assim, eu conheci muita coisa sobre a Yara que eu não conhecia. Eu conheci muita coisa que eu carregava comigo, que não pertencia a mim. E quando eu voltei dessa imersão, foi o pontapé inicial para começar toda essa mudança da Inovar. Eu falo que na imersão foi como se eu tivesse deixado lá todo aquele peso que eu carregava, que não era meu, e que em algum momento estava me impedindo de avançar. Então, quando eu voltei da imersão, foi assim, até muito interessante, que quando eu voltei da imersão, eu simplesmente comecei a agir. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... a gente estava com 2 colaboradoras naquele momento, foi providenciar o desligamento dessas 2 pessoas. Na sequência, eu já providenciei a questão de devolver a sala comercial que a gente ocupava e dei início a fazer aquilo que eu tinha muita vontade de fazer, que era contratar uma empresa de marketing para trabalhar o branding da Inovar. Só que eu não imaginava que isso fosse nos trazer tanta mudança. Hoje, mais para o final também aqui dessa conversa, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso, mas hoje eu falo que não foi um reposicionamento de marca, não foi um rebrand da Inovar. Foi um reposicionamento de alma. Tamanha foi a mudança que isso nos trouxe.
Então, naquele momento, lá em março, abril de 2024, foi quando eu decidi, de fato, fazer toda essa transformação na Inovar. E o mais importante aqui é até trazer um conselho para você, empresário que está me ouvindo. Eu já tinha tentado registrar o nome, a marca Inovar, no INPI 2 vezes. E o processo não passava. Por quê? Eu demorei demais para fazer esse registro. Então, outra pessoa já tinha registrado a marca. E quando eu fiz a contratação da agência que ia cuidar do rebrand da Inovar, eu trouxe essa questão, esse detalhe. E a Mariane, que é a responsável pela agência que nós contratamos, me falou o seguinte: Yara, você tem 2 opções. Ou você troca o nome agora, para você já iniciar esse trabalho do zero com uma marca nova, e para aproveitar que a gente vai fazer todo esse trabalho, ou você continua com o nome Inovar, correndo o risco de daqui a alguns anos o proprietário te procurar para trocar o nome. O proprietário da marca Inovar te procurar para trocar o nome. Depois de muito pensar, eu falei para ela, vamos trocar o nome. E foi aí que nasceu a Soulfin. Nós iniciamos esse processo de rebrand da Inovar mais ou menos ali em maio de 2024. E aqui eu já trago um outro insight para você. O processo correto, quando vai se fazer um reposicionamento de marca, um rebrand de uma empresa, é primeiro fazer a parte estratégica, que é a parte da comunicação, a parte do posicionamento, para depois criar o nome e, no final, fazer ali a parte da identidade visual. Só que eu estava tão agoniada naquele momento que eu solicitei para a Mariane fazer a inversão do processo. Então, eu pedi para ela criar o nome primeiro, depois fazer a identidade visual e depois da identidade visual, ela fazer a parte estratégica da comunicação. E você sabe qual foi o resultado disso? Que quando chegou no final, a gente precisou refazer algumas coisas. E para mim ficou muito claro que foi por causa da minha agonia de ter pedido ela para trocar, inverter a ordem do processo do rebrand. A gente precisou refazer a identidade visual da Soulfin todinha no final, só por causa disso. Mas enfim, o aprendizado que ficou disso é parar de querer pular o processo, de pular a etapa para chegar no final mais rápido. Então, foi nesse momento que começou ali a nascer a Soulfin. E eu me lembro que mais ou menos uns 30, 40 dias depois que a Mariane começou esse trabalho do rebrand, ela me apresentou o nome Soulfin. E ela preparou um vídeo de apresentação da marca Soulfin e tudo mais. Eu olhei para aquele vídeo e não senti nada. Acredito eu que por estar há muitos anos com o nome Inovar na cabeça, quando ela me apresentou a Soulfin, assim, eu fui meio apática com o nome. E aí eu falei assim para ela: Mari, eu vou assistir esse vídeo várias vezes porque eu preciso internalizar esse nome Soulfin. E daqui uns dias eu te falo se a gente vai ficar com esse nome ou se a gente vai precisar mudar. Eu lembro que eu assisti esse vídeo no mínimo umas 10, 15 vezes. Muitas vezes eu assisti e reassisti o vídeo da apresentação da marca Soulfin. Aí falei para ela: Mari, beleza, vamos ficar com a marca Soulfin, eu gostei do nome, não precisa fazer nenhum tipo de alteração. Passou ali mais ou menos mais uns 30 dias, a Mariane me apresentou a identidade visual da Soulfin. Quando ela me apresentou essa identidade visual nova, eu confesso para você que eu fiquei apaixonada. E a partir daquele momento, eu comecei a sentir que a Soulfin já era minha antes de ser. Tamanha foi a conexão que eu comecei a sentir com a Soulfin ali a partir daquele momento.
E foi muito importante para nós fazer esse rebrand, porque ao longo do processo, que durou ali, a gente começou mais ou menos em maio de 2024, era para a gente ter terminado em novembro. Só que lembra que eu contei para você que a gente teve que refazer a identidade visual justamente porque eu atropelei todo o processo? Era para ter acabado em novembro, e aí a gente precisou estender mais um pouco, porque teve que refazer uma parte da identidade visual, porque na hora que a gente finalizou tudo, nós percebemos que aquela identidade visual que foi feita lá no início não estava adequada. Então, teve que fazer algumas alterações. E a principal alteração foi nas cores, porque a gente percebeu que aquelas cores que eu havia escolhido no início não tinha nada a ver com o resultado final do projeto. E muito interessante também essa questão que lá no início a Mariane tinha trazido para mim um slogan que, se eu não me engano, era "Conta com a gente". Quando finalizou o projeto, a gente percebeu que esse slogan também não tinha nada a ver. Então, ela foi criar um outro slogan. E esse slogan novo que a Mariane criou, foi como se ela tivesse tirado ele do meu coração. Eu não sei, assim, a Mari teve uma sensibilidade muito grande nesse processo de rebrand da empresa. E o slogan novo que ela trouxe foi "Escolhas que Movem". E é justamente o que me traduz, o que traduz a Yara, escolhas. Porque para mim a vida é feita de escolhas, todos os dias a gente faz escolhas. Então esse slogan novo que ela trouxe para mim foi maravilhoso. E à medida que o processo foi fluindo, que as coisas foram acontecendo, que ela foi me apresentando cada etapa, principalmente da parte estratégica da comunicação, para mim ficou muito claro por que a gente tinha tanto problema no atendimento e por que a gente tinha tanto problema com os clientes. É como se a nossa comunicação estivesse aqui e a comunicação do cliente aqui. Então, a gente tinha uma lacuna muito grande. A gente não conseguia ter vamos dizer que um atendimento efetivo com os clientes na questão do linguajar mesmo, porque é como se o que a gente tinha para oferecer fosse um pouco acima do perfil de cliente que a gente tinha naquele momento. Na prática, para ficar mais claro para você, é como se a gente quisesse vender um carro de luxo para uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês. Então, isso para mim, o ano passado, durante esse processo do rebrand, ficou assim, não foi nem claro, ficou escancarado. E que aquela famosa frase que nem todo mundo vai ser o meu cliente, para mim ganhou muito sentido. E essa nova comunicação, esse novo posicionamento para nós, foi assim, uma virada de chave que em palavras eu não vou conseguir traduzir aqui para vocês nesse podcast, e eu acho que nenhuma conversa pessoal, informal, em nenhum momento eu vou conseguir traduzir isso para vocês, porque foi uma evolução e uma visão nova num nível assim que de fato não dá para descrever. E a questão não foi nem só mudar a questão da identidade visual, a nossa comunicação e posicionamento, mas isso nos trouxe uma visão de negócio, de público tão maravilhosa que a gente começou a trabalhar a marca Solfim agora em janeiro de 2025. E a gente hoje está no dia 25 de abril, vamos colocar aí 4 meses já completo. O que eu já vivi e o que eu já consegui trazer para a Solfim nesses 4 meses, com toda essa mudança de mentalidade, essa virada de chave, tá assim muito longe do que eu consegui fazer na Inovar em 11 anos. Porque nós vamos fazer 12 anos agora em junho de 2025, só que como o ano passado, quando a gente começou toda essa mudança, a Inovar estava com 11 anos de mercado. Em relação a essa questão que eu falei
sobre a percepção que eu tive durante todo esse processo do perfil de cliente e da definição do perfil de cliente, na Inovar acontecia umas coisas que eu não conseguia entender. Na nossa equipe, a gente sempre teve só mulher. Então, obviamente, eu sou mulher, proprietária da empresa, todas as pessoas que a gente tinha na equipe era mulher. Só que a gente sempre teve lá na Inovar muito cliente homem. E a gente sempre teve problema e dificuldade com isso. Mas eu só fui entender isso ano passado, durante todo esse processo. Esses clientes, a maioria deles, obviamente que não são todos, mas uma boa parte, eles sempre queriam passar por cima do que a gente falava. A gente sempre era muito desrespeitada. E o ano passado ficou muito claro para nós que era também ligado ao perfil do cliente. Que por isso que isso acontecia muito. Obviamente que assim, tem a parte que é da outra pessoa, que às vezes ela não sabe muito respeitar o outro lado, mas eu também entendi que a gente sofria um preconceito muito grande por sermos mulheres. E uma coisa que assim, eu acho que nem todo mundo conhece sobre isso, nem todo mundo acredita, mas eu sempre vivi muito na minha energia masculina. E o que acontecia nesses anos aí da Inovar? Eu batia muito de frente com os clientes. Talvez por isso que as coisas se mantinham. E quando eu comecei esse processo de evolução, ali mais ou menos em 2023, eu comecei a viver um pouco mais da minha energia feminina, de entender um pouco o meu lado de mulher na sociedade, vamos dizer assim. E o fato de eu ter deixado de lado um pouco a minha energia masculina e ter aprendido a usar essa energia masculina apenas nos momentos necessários, me começou a causar um certo sofrimento dentro da empresa, porque eu já não estava mais conseguindo lidar com esse comportamento dos clientes. Então, isso também foi uma coisa que me levou muito a buscar toda essa mudança. E nós escolhemos, durante esse trabalho aí do reposicionamento de marca, trabalhar com um público que, assim, ele é, em sua maioria, um público feminino. Eu sei que tem homens que trabalham com nessas atividades, mas é um índice menor. Talvez quando eu escolhi, ainda foi uma escolha inconsciente. Mas depois que as coisas começaram a evoluir, para mim ficou muito claro. E nós escolhemos trabalhar com o público da estética, da beleza, fitness e bem-estar. Talvez ali no meio fitness é que vai ter mais uma predominância masculina, mas a gente acabou escolhendo um público que é majoritariamente feminino e, como eu disse, talvez de uma forma até muito inconsciente por causa desses problemas que a gente estava tendo. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a minha transformação, a transformação da Yara. Até então, eu achava que a Inovar precisava estar bem para que eu estivesse bem. Em 2018, eu comecei um processo de autoconhecimento. E para vocês verem, eu comecei em 2018 esse processo de autoconhecimento, de olhar mais para mim. Mas esse processo, ele só começou a surtir efeito, as coisas só começaram a ficar muito claras para mim ali em 2023. Que foi quando eu comecei a dar esses pontapés iniciais aí para toda essa mudança. Mas a nossa consciência, a consciência do ser humano, ela é como se fosse uma cebola, que é feita em camadas. À medida que você descasca a cebola, você vai tirando as camadas. E só foi o ano passado, em 2024, que eu percebi e ficou muito claro para mim que eu consegui descascar totalmente as camadas de consciência do meu cérebro, vamos dizer assim. E ficou muito claro as coisas que eu precisava fazer, onde eu precisava ir,
para poder alcançar toda essa mudança. E também ficou muito claro que eu e a Yara precisava, sim, estar muito bem comigo para depois a empresa estar bem. Então, eu coloquei aí, dentro desse período, 3 bases, vamos falar aí um tripé, que eu comecei a trabalhar em mim, que me ajudou demais. Um deles eu já falei aqui, que é cuidar do lado espiritual. E aí não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre isso, mas é sobre o espírito mesmo, trabalhar a minha espiritualidade, trabalhar a minha fé e a minha conexão com Deus. E eu já aproveito para te contar que os próximos episódios eu vou trazer convidados para a gente falar mais profundamente sobre cada parte desse tripé. Então, sobre essa parte da espiritualidade, eu vou trazer uma pessoa que é maravilhosa nessa parte. O outro tripé é cuidar da mente. O ano passado, eu tive uma mudança de mentalidade, uma evolução nessa questão da mente, dos meus pensamentos, muito grande. Então, também vou trazer uma pessoa para a gente conversar de uma forma mais profunda sobre essa questão de mentalidade. E o outro ponto foi cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Desse tripé, eu confesso para você que hoje o que eu ainda encontro um pouco de dificuldade é a parte de cuidar do corpo. Tem semana eu vou 0 vezes para academia, tem semana eu vou 2 vezes, tem semana eu vou 3 vezes. Semana passada mesmo, eu fiquei muito feliz que eu consegui 4 vezes. Essa semana eu fui só 1 vez. Então, essa parte do cuidar do corpo, de fazer exercício físico, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Mas eu vou trazer uma pessoa para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da importância de cuidar do corpo. Então, esse tripé me ajudou muito a manter esse equilíbrio e cuidar de mim durante todo esse período de mudança. E eu preciso ressaltar para você que, enquanto empresário, a importância de fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia, se eu não me engano, foi em julho de 2022. Foi num momento que eu achava que eu estava ficando doida. Mas quando eu comecei a fazer a terapia, nas primeiras sessões eu percebi que não era loucura, era o início de um burnout. Eu continuei na terapia, para você ver, estou até hoje. Foi em julho de 2022 que eu comecei. Então, agora, em julho de 2024, vai completar 2 anos. E para você entender esse processo de evolução e de mudança, foi o ano passado que eu consegui olhar para mim de uma outra forma. E coincidiu aí com todo esse processo de mudança. Então, às vezes as pessoas falam que fazer terapia é coisa de gente doida, mas não é. É coisa de gente que quer viver melhor, é coisa de gente saudável. Então, é uma recomendação que eu também vou te fazer. Fazer terapia, cuidar da sua mente, porque isso aí é muito importante. Desce. Já falei. Aí, para aí. Pode ir? Durante todo esse processo, ano passado, de mudança da empresa e de surgimento da Sulfim, obviamente que eu precisei alterar os processos internos que a gente já tinha. Eu precisei modificar muita coisa, porque o nosso modelo de negócio mudou. O nosso modelo de negócio hoje, ele está mais prático, ele está mais fluido e ele foi formatado para que a gente consiga atender empresas de outros locais, não somente Goiânia. Então, eu precisei fazer muita modificação dentro da empresa, na forma de trabalhar, eu precisei mudar
à disposição dos, vamos dizer assim, das atividades dentro do sistema. Eu precisei atualizar os processos e ainda tem vários outros processos internos que a gente ainda vai precisar modificar. E essa mudança, tudo que aconteceu ano passado, eu falei para você no início que o rebrand da empresa foi na verdade, foi um reposicionamento de alma. E de fato foi, porque foi libertador. Quando a Mariane finalizou todo o processo, que ela foi me apresentar o resultado final, eu fiquei assim muito emocionada na reunião que nós tivemos. Eu acredito que eu nem consegui expressar para ela tudo que eu estava sentindo, de tanto que eu chorei nesse dia, porque foi como se ela tivesse juntado para mim as peças de um quebra-cabeça que estavam há 11 anos espalhadas e que eu não sabia nem onde essas peças estavam. Tamanha foi a libertação que tudo isso trouxe. Então, a Soufin nasceu de verdade ali na segunda quinzena de dezembro de 2024, que foi onde a gente já tinha finalizado todo o processo do reposicionamento de marca. Então, vamos colocar ali que foi ali pelo dia 15 de dezembro de 2024, onde eu comecei mesmo a trabalhar a Soufin. Então, assim, essa questão do modelo de negócio da Soufin, eu construí ele pensando no futuro, pensando em uma atividade escalável, pensando em atender esse público novo que nós escolhemos, pensando em atender empresas que são de fora, para a gente não ficar só preso dentro da nossa cidade aqui, que é Goiânia. E o que acontece? Nós criamos duas metodologias de trabalho, que uma é a rota de resultados e a outra é a fórmula de excelência. Eu estou contando aqui a história, mas teve uma parte aqui que eu acabei esquecendo de falar, que eu vou te falar agora. Nesse processo de rebrand o ano passado, para mim ficou muito claro o seguinte: a gente tinha como atividade principal na Inovar apenas a contabilidade. E nessa mudança toda, quer dizer, eu tô falando que assim, a atividade principal da Inovar era a contabilidade, o que de fato era, mas em 2020 a gente havia inserido no portfólio o serviço de BPO financeiro. Só que era um serviço que estava assim, muito escondido ainda. Vamos dizer assim, eu não trazia muito isso para os clientes, eu não divulgava muito isso. Tanto é que a gente tinha ali bem pouquinho cliente dessa parte de BPO financeiro. E em todo esse processo de mudança que nós passamos, para mim ficou assim, escancarado mesmo, que eu precisava trazer o BPO financeiro como a atividade principal, inserir no nosso portfólio um trabalho de educação corporativa, um serviço de educação corporativa, que é essa parte de cursos, de treinamentos, para trazer conhecimento para o empresário. E que a gente precisava pegar a contabilidade e deixar ela como ali a terceira atividade do nosso portfólio, que é o que de fato está acontecendo na Soufin. O nosso foco hoje é o BPO financeiro e essa parte de educação corporativa que a gente já começou a trabalhar. E a contabilidade nós não deixamos, porém, ela, vamos dizer assim, que ela ficou de coadjuvante no nosso portfólio de serviços. E essas duas metodologias que nós desenvolvemos, que são metodologias próprias, é exatamente isso. A rota de resultados, a gente trabalha ela no BPO financeiro e a fórmula de excelência, a gente trabalha ela na contabilidade, que foi o que nos ajudou a ganhar um pouco mais de organização. E pensando nessa questão de futuro, da Soufin, de tudo que a gente quer fazer ainda, porque
gente, o melhor ainda está por vir. A gente começou a Soulfin tem 4 meses, né? E dentro disso tudo, eu optei por não carregar todo o histórico da Inovar para dentro da Soulfin, porque não era tudo que iria permanecer. E pensando nessa questão aí do futuro da Soulfin, teve muita coisa que, como eu disse, a gente não carregou da Inovar, e tem muita coisa nova que a gente está trazendo para a Soulfin, já pensando aí nesses objetivos. E um dos nossos objetivos, vou trazer aqui para você, é ensinar o empresário, principalmente desses nichos que nós escolhemos trabalhar, a agir e a pensar de modo mais inteligente dentro do seu negócio, usando, obviamente, informações financeiras. E essa visão de longo prazo que eu trouxe para a Soulfin foi justamente para construir um negócio mais escalável, um negócio disruptivo e aliando muito a tecnologia com a questão da humanização. Era uma questão que, assim, na Inovar a gente tinha muito problema. Lembra que eu falei para vocês da questão do nível mesmo, do perfil dos clientes? A gente tentava muito usar a tecnologia. Nós começamos a colocar tecnologia na empresa em 2019. Só que a gente tinha muita dificuldade, justamente porque o perfil da maior parte dos clientes que a gente tinha na carteira eram clientes não adeptos à tecnologia. E nós trouxemos isso muito forte para a Soulfin. E como eu disse, ainda tem muita coisa para a gente fazer na Soulfin. A gente começou, só tem 4 meses. Mas nós trouxemos muito essa questão da tecnologia. Por quê? Nós precisamos ganhar tempo, nós precisamos ganhar escala dentro da operação. E nada mais justo do que a gente ter tecnologia para nos ajudar a ganhar mais tempo com essa questão da operação, principalmente naqueles serviços que a gente sabe que é mais repetitivo, naqueles serviços que a gente sabe que pode ser automatizado, que a gente pode usar a tecnologia e que só vai trazer benefícios. Então, assim, de verdade, pessoal, se eu for trazer toda a história, tudo que já aconteceu nesses 11, 12 anos, eu acho que, assim, tem coisa que eu nem posso falar aqui. Por questão de ética, por questão de exposição e tudo mais. Mas, assim, o intuito mesmo de trazer um pouco da nossa história é para você entender como que a Soulfin chegou, como que a Soulfin surgiu, para você entender o porquê que nós deixamos a Inovar, para você entender toda essa mudança. E tem um ponto muito bacana na Soulfin que a gente mudou, que já está acontecendo, que foi trabalhar um pouco mais a questão do sucesso do cliente. Então, nós criamos um departamento que está específico e exclusivo por conta do cliente, por conta de atender o cliente, por conta de conversar com o cliente, para que a gente consiga gerar um pouco mais essa conexão, para que a gente consiga dar um pouco mais de atenção para o empresário, para aquele empresário que escolheu caminhar com a Soulfin. Então, muita coisa ainda vai evoluir, muita coisa ainda vai acontecer, mas o mais importante, eu acredito, que é o fato da gente já ter começado, o fato da gente já estar executando, já estar nesse caminho. Eu ouvi de uma pessoa recentemente que eu fui muito corajosa em encarar toda essa mudança dentro da empresa. E eu acredito que, assim, não foi só coragem. Trazendo aqui um pouquinho da questão da evolução de mentalidade para vocês, a gente tem aí 3 tipos de pessoas no mundo. Primeiro, é aquela pessoa que pode acontecer de tudo com ela, ela vai perder tudo, ela vai sofrer, ela vai adoecer, vai acontecer um monte de coisa ruim com ela. Mas ela vai permanecer do mesmo jeito. Ela não vai buscar mudança. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que muda depois de muito sofrimento, depois de muito problema. E a terceira pessoa é aquela pessoa que muda
antes de acontecer os problemas, antes de acontecer os sofrimentos, antes de acontecer coisas ruins. E eu me encaixo, e aí eu já estou falando de mim, eu, Yara, eu me encaixo no segundo grupo de pessoas que mudou depois de muito sofrer, depois de muito ter problema, depois de entender que daquela forma não dava para continuar. Então, não foi só uma questão de ter coragem, de fazer tanta mudança, mas foi também uma questão de necessidade de mudança. E eu acabei de me lembrar aqui, teve uma coisa que também influenciou muito essa questão da minha mudança, que foi a questão da saúde. Eu comecei a entender e a perceber, porque assim, gente, eu não cuidava da minha saúde, tá? Eu não cuidava da minha saúde. Eu comia de qualquer jeito, eu trabalhava 13, 14, às vezes 15 horas por dia, eu não dormia direito. Então, assim, eu não cuidava da minha saúde em nenhum aspecto. Nem de exercício, nem de alimentação, nem de nada. Então, assim, se eu não cuidava da minha saúde, tampouco eu cuidava da minha mente. E o que assim, nessa questão da saúde, para mim, foi, acho que assim, o insight mais valioso e mais poderoso. Eu entendi, eu percebi que eu não iria chegar aos 50 anos de idade com o mesmo ritmo, com o mesmo pique e conseguindo fazer tudo o que eu precisava fazer. Então, isso também foi uma coisa que me impulsionou demais em todo esse processo de mudança. Então, eu quero reforçar aqui com você a ideia de você, enquanto pessoa, evoluir e enquanto empresário, também buscar evolução. Olhar para você mesmo e olhar para o seu negócio de uma maneira assim, muito fria. Porque todo empresário, e aí eu vou me incluir nisso, todo empresário tem mania de olhar para o seu negócio como se o negócio fosse um filho primogênito. Era esse olhar que eu tinha com a Inovar Contabilidade. Eu vivia para inovar. Eu não fazia mais nada além de trabalhar. E olhar para o meu negócio de uma forma muito fria me fez entender que a minha empresa não é meu filho. Ela é a minha empresa e ponto final. Porque a forma, eu não tenho filho, tá? Mas a forma como eu trato um filho tá muito longe de ser a forma como eu tenho que tratar o meu negócio. Então, o meu negócio não é o meu filho, o seu negócio não é o seu filho. Então, eu te convido a olhar para sua empresa de uma forma muito fria, olhar para ela como ela de fato é. E também olhar para você. E tem uma coisa assim que para mim é muito forte, que mexe muito comigo. E que, obviamente, que faz parte de toda essa evolução. Primeiro, ou o seu modelo de negócio está errado, que era o caso da Inovar, era um modelo de negócio que não ia me levar para a evolução, para onde eu queria chegar. O segundo ponto é que talvez o problema da sua empresa não seja o modelo de negócio, mas o problema da sua empresa seja a forma como você faz a gestão. E nesse ponto, eu precisei dar um upgrade na empresa. Então, algumas coisas, como eu geria na Inovar, eu não faço na Solfin. Eu evoluí com algumas coisas, outras coisas em relação à gestão eu mantive, melhorei outras, algumas eu simplesmente excluí, deixei para trás. Então, às vezes, pode ser o seu modelo de negócio que está errado. Às vezes, o seu modelo de negócio está certo, mas a sua forma de gerir está errada. E outro ponto que eu considero que talvez seja o mais profundo disso tudo. Às vezes, as suas crenças e os seus traumas estão gritando tão alto dentro de você que esse grito está impedindo você de olhar para o seu negócio, de olhar para você, de olhar para a sua gestão.
que era o meu caso. Os meus traumas de infância, as minhas crenças estavam gritando tão alto que estava atrapalhando completamente a evolução do meu negócio. E essa parte foi a parte que eu mais precisei trabalhar no ano passado. Então, eu te convido a olhar para esses 3 pontos: seu modelo de negócio, o seu modelo de gestão, e olhar para dentro de você, para você entender se os seus traumas e as suas crenças negativas estão atrapalhando. Porque se essa parte aí dos seus traumas e das suas crenças estiver atrapalhando, eu vou te falar que o seu modelo de negócio pode estar certo, o seu modelo de gestão pode estar certo, mas só o fato dessa outra parte estar errada vai acabar com tudo. Então eu te convido, assim, do fundo do meu coração mesmo, olha para essas 3 coisas dentro do seu ciclo e avalia, porque talvez é você mesmo, a sua mentalidade, a sua mente, que está atrapalhando todo o resto. Pessoal, então esse foi o episódio número 1 do podcast da Soulfin, que é o Soulfincast. Eu te convido a fazer todas essas reflexões que eu trouxe aqui, baseado na minha história, na história das minhas empresas. E te convido a nos acompanhar para que você veja os próximos episódios e consiga trazer aprendizados necessários para a sua jornada e para o seu negócio. Tchau e até o próximo episódio.